Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. E vamos para mais um capítulo do livro de intervenções online na terapia cognitiva comportamental. E hoje vamos para o capítulo 7, desculpa. Intervenções online com os pais. Sim, é possível a gente fazer intervenções com os pais. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Como eu estava falando lá no começo, acho que vale a pena a gente, às vezes, adaptar para a nossa realidade, pegar algum conteúdo do que vamos expor agora para os nossos casos do dia a dia. Então, quando a gente fala de atendimento aos pais, e ainda mais no online, a gente fica um pouco receosa. Como que eu vou fazer isso? Será que vai dar? E quando os pais são separados, a gente consegue? Sim, consegue. Então, bora lá. Então, o que a gente percebe pós-pandemia, pós o Covid-19? Que os pais, eles perderam suas redes de apoio. Então, como que era antes, né? As pesquisas já mostram isso. Antigamente, antes do Covid, os filhos iam para a escola, os filhos iam para a academia, os filhos iam para o inglês, os filhos iam para a casa dos avós, os filhos ficavam com uma tia, com uma vizinha, com uma amiga, dando suporte para esses pais. Pós-Covid, esses pais tiveram que se adaptar a essa nova realidade. E essa nova realidade, ela aconteceu trazendo esses filhos para dentro de casa 24 horas. Então, as pesquisas mostraram aí que a saúde mental dos cuidadores, então dos pais, teve um aumento significativo no nível de estresse, depressão e ansiedade. Essa demanda, né, de cuidar dos seus filhos devido à intensificação do acompanhamento nas questões escolares, no aumento das obrigações domésticas e também no trabalho remoto desses pais, desses cuidadores. Então, a gente percebeu que não só as crianças foram privadas de várias situações que já estavam acostumadas, principalmente a convivência com os amigos na escola, mas também os pais tiveram essas privações. Além disso, tivemos o aumento do comportamentos disfuncionais e opositores, juntamente com problemas emocionais no público infanto-juvenil. Então, os pais adoeceram e as crianças adoeceram também. Esses pais, eles ficaram mais estressados, eles ficaram mais impacientes, eles não tinham mais rede de apoio, consequentemente, essas crianças ficaram mais estressadas também, elas foram privadas, né? Como a gente fala, entraram dentro da nossa casa, ditaram regras e não perguntaram se a gente queria obedecer essas regras ou não, né? E as crianças foram pegas de surpresa. Quantos pais aqui simplesmente falaram, não pode mais sair de casa, mas não teve uma grande explicação sobre o assunto. Dias sem aula, depois a adaptação nas aulas online, não tinha mais a hora do intervalo, não podia mais fazer festas de aniversário, e tudo isso a gente teve que se adaptar. Então, a gente também precisa pensar nesses pais que tiveram tudo isso mudado do dia para a noite, né? Então, eles também precisam de cuidado, eles também precisam aprender. E quando os pais são, então, separados? Então, a gente teve situações de pais que ficaram meses sem buscar os seus filhos, por medo da pandemia, por medo, né, do Covid, e pais que fizeram questões de participar da vida dos filhos aí também. E no atendimento online à família, né? Quais são as contraindicações para esse atendimento? Elas são as mesmas do atendimento presencial, tá? Então, a mesma coisa. Não pode ser online. Quando existe o abuso de substância, alto risco de suicídio ou violência. Nesses casos, a gente não recomenda o atendimento online. Não sendo esses casos, pode muito bem fazer o atendimento online aí com esses pais, com a família. E quando o atendimento, os clientes podem estar em ambientes separados, desculpa aí, pode ser em ambientes separados, então cada um numa casa, cada um numa sala, eles podem estar em uma ou mais tela,
Então, a gente pode fazer aqui divisão de telas, compartilhar tela, tá? Desde que todos apareçam e desde que todos consigam ter uma comunicação fluida. Precisamos levar em consideração que precisa estar num ambiente tranquilo, num ambiente onde eles vão ter privacidade, de preferência com fone de ouvido, para eles terem uma comunicação ali fluida. Uma comunicação com nós, terapeutas, que favoreça todos os membros da família, ok? Então, relatos de experiências de intervenções online com os pais. No Brasil, a Nilft, ela é uma psicóloga da TCC famosa, né? A Carmen, e ela é uma das colaboradoras, né, aqui do livro que a gente tem estudado, e ela faz bastante pesquisas na área da TCC, e uma delas foi realmente realizada por ela um pouco antes até, né, da pandemia, desenvolveu um programa de orientação parental voltado para os pais de crianças e adolescentes em atendimento psicoterápico individual, chamado ProPais 1. Por que ProPais 1? Porque já tem o 2, eles já reformularam pós-pandemia também, tá? Esse programa contém 11 sessões com duração de 50 a 60 minutos, na íntegra, estratégicas comportamentais, cognitivas e de regulação emocional, temáticas específicas para cada encontro. E é isso que a gente vai ver hoje. O que se fala nesses 11 encontros? Então, surge aí uma possibilidade até de vocês, se quiserem, fazer aí um novo projeto, e por que não, né? Criar também aí uma demanda de atendimento online para pais, pode ser de orientação, pode ser de atendimento mesmo. Bora lá. Primeira sessão, então. Lembrando que é sempre de 50 a 60 minutos, tá? Então, quase uma horinha aí. O vínculo e contrato terapêutico. Assim como a gente faz no atendimento presencial, no online, ele também precisa ser bem estabelecido. A primeira sessão tem como objetivo apresentar os participantes e dar ênfase na coesão do grupo. O terapeuta se apresenta e faz o contrato terapêutico. Então, a gente vai lá e se apresenta e já faz o contrato terapêutico. Vamos ter 11 encontros, duração de tanto, né? Vai ser discutido, então, os horários do encontro, a importância de manter a câmera e o microfone ligados. Participante tem o tempo de tolerância de 10 minutos após o início da sessão. Se caso a conexão caia, ele precisa voltar a se conectar no mesmo link esse que é mandado antecipadamente, né? Nesse caso, é um projeto de grupo de pais, então já tem um grupo de WhatsApp onde o link é mandado nesse grupo e os pais clicam lá. Ah, o pai chegou no final? Não participa. Então, eles bloqueiam ali o acesso a partir de 10 minutos, que já tenha começado o processo terapêutico, ok? Câmeras e áudio ligado. Você viu aqui que interessante? É como se fosse uma sessão mesmo. Como se fosse, não, é uma sessão, tá? Quem atende criança e adolescente, às vezes tem essa situação em que o paciente, ele desliga, né, o áudio, ou ele põe assim, se é no celular, ele põe o celular assim para cima. Então, a gente fica olhando por um teto. Nesse caso, já é estabelecido na primeira sessão que eles precisam estar olhando para nós, ok? Após os pais se apresentarem, eles falam a demanda dos seus filhos. O terapeuta faz uma rodada de perguntas como: o que deixa seu filho triste? O que eles mais gostam de fazer? Qual sua brincadeira favorita? Quando ele está com raiva, o que ele faz, né? O que faz ele feliz e qual o seu melhor amigo? Para as crianças e adolescentes, qual era o lugar preferido na infância? O que deixavam com raiva? Quando minha mãe brigava comigo, eu? O que mais gostava de fazer? Qual comida preferida? Durante as respostas, o terapeuta pode perguntar se os pais têm as mesmas respostas para compreender a coesão ali do grupo. Então, comparar as respostas desses pais para ver se eles estão entendendo ali, se eles estão percebendo que eles são parecidos, tá?
Segunda sessão, estabelecer regras e limites. Como isso é difícil, principalmente com o adolescente, né? Então, a terapeuta inicia a sessão perguntando como foi a semana, isso a gente faz em todas as sessões, tá? E que deve durar em média ali de 10 minutos que os pais vão falando como foi a sessão. O terapeuta utiliza trecho de filme, fotos ou reportagens para proporcionar uma reflexão. Trechos como o filme, que saiu errado, depois eu arrumo para vocês. Meu malvado favorito, fotos como bagunça, desorganização, dificuldade dos pais para lidar com seus filhos. Após, entra na discussão sobre o que foi apresentado. Então, aqui, quando a gente fala de estabelecer limites, a gente vai entender o que esses pais falam que é limite, né? Quais são as regras da casa. Esses recursos que a gente apresenta é porque alguns podem ficar um pouco receosos para se expor, né? Então, quando eu mostro ali uma foto de bagunça, né? Qual criança não é bagunceira? E qual pai não se irrita com isso? Então, a gente precisa entender quais são as dificuldades em lidar com os filhos nessas regras e limites. Entendeu tudo isso? A gente vai para a terceira sessão, que são noções do desenvolvimento infantil. Esses pais, eles precisam entender as faixas etárias de cada um, ou seja, comportamentais e cognitivos esperados para cada fase do desenvolvimento. Aqui a gente pode usar até as fases de Piaget ou Vygotsky, né? O que vocês preferirem. Ou até mesmo criar. Eu coloquei aqui algumas imagens para vocês entenderem mais ou menos ali, né? Introduzir, então, fotos de crianças e adolescentes em diversas fases. E a importância do atendimento online e ter um momento de discussão para não se tratar, né, de uma aula ou de uma palestra. Por isso, sempre a gente deixa o áudio aberto, porque eles precisam ter o comunicar. Coloquei aqui a imagem de uma criança fazendo aniversário de 2 anos, depois eu coloquei ali ó, de 5 anos, depois de 10 anos, eles já estão em outra fase, querendo tecnologia, querendo outra coisa. Coloquei uma ali de 15 anos, né, para as meninas, toda sonho aí, né, com a festa de debutante, e coloquei ali de 20 anos. Algumas são todas descoladas, mas algumas já ficam não muito comunicativas, se isolando no quarto. E o que a gente percebe, né? Que às vezes o que os pais falam que o filho, ele não faz nada. Esse nada é muito vago, porque a regra que esse pai tinha estabelecido com o filho era de lavar a louça ou de guardar os brinquedos. Mas ele chega na sessão para a gente falando, ele não faz nada. Então, a gente precisa entender essa demanda para a gente conseguir conduzir e conseguir, né, fazer com que esse pai tenha mais clareza. Se você não for claro, você não vai conseguir, então, estabelecer limites e regras com o seu filho. E é importante a gente entender que cada fase eles conseguem fazer determinadas coisas, né? Que quando eles são muito pequenininhos, eles não têm muita parte cognitiva, comportamental. Mas conforme eles vão se desenvolvendo, isso vem, né? E ele vai conseguir aderir a mais regras, a mais situações dentro de casa que os pais vão estabelecendo. E se esses pais não estabelecem e cobram lá, na adolescência, pré-adolescência? Isso também pode virar um problema. Quarta sessão. Aqui a gente vai entrar com a psicoeducação sobre as leis do comportamento e as consequências do comportamento adequado, o reforço. Aqui a gente fala um pouquinho daquela parte mais comportamental, né? O psicoeducar os pais quanto o modelo ABC. A gente aprende isso na faculdade, mas a gente que é da TCC, a gente tem que ter isso muito claro. Então, o contexto ou estímulo, que é o A, tem uma resposta comportamental, que é o B. E essa resposta gera uma consequência, que é o C, que pode aumentar ou diminuir probabilidade de a resposta comportamental acontecer novamente. Ou seja, os comportamentos são influenciados pelas consequências que geram. Exemplo, vamos dar um exemplo para isso ficar mais claro. O filho não consegue dormir sozinho, é o A. Chora e vai para a cama dos pais. B. Os pais deixam o filho dormir com eles. C. Isto é,
Se os pais deixarem o filho dormir com eles, aumenta a probabilidade desse comportamento se repetir. Quantas vezes a gente já escutou isso no consultório? Ah, então você está querendo dizer que a gente não pode deixar? O que é certo e o que é errado? A gente só está querendo mostrar aqui que a probabilidade disso acontecer novamente vai ser muito grande. Isso pode se repetir e virar um costume. E aí, chegar no consultório com uma criança de 8, 9, 10 anos e falar: meu filho não dorme sozinho, ele tem medo. Ah, mas ele começou a ir para sua cama com quantos anos? Ah, desde sempre. Né? Então a gente percebe que aqui esse modelo ABC ele precisa ser muito explicado para os pais. A gente brinca, né, da Super Nanny, que ela era muito rígida, ela era muito comportamental. Mas algumas coisas a gente sabe que precisa ter um reforço positivo para acontecer, né? Quinta sessão. Essa eu acho que é uma das sessões bem legais, que é importante porque a gente vai começar aqui não só falar de situações e ouvir esses pais, mas começar a ensiná-lo algumas técnicas para eles começarem a aplicar neles, mas também nos seus filhos, tá? Então, são consequências do comportamento inadequado. Vamos falar de punição. E como é difícil falar de punição, né? Tanto para adolescente como para criança. Essa sessão tem como objetivo abordar as consequências do comportamento inadequado. A punição. Polêmica, a terapeuta mostra estudos a respeito da correlação das práticas parentais punitivas com o desenvolvimento do comportamento agressivo nos seus filhos e transtornos psicológicos na vida adulta. Ou seja, né, a gente está falando aqui que não pode ser rígidos, a gente não pode ir para o 8 e nem para o 80, porque isso pode ter consequências futuras, como os transtornos psicológicos. O que você pode ensinar ao seu filho? Também são discutidos os pensamentos envolvidos e as emoções que a punição física suscita nos pais. Após essa discussão, são aplicadas as técnicas de extinção, time out, e tem o time in, e remoção de recompensas e privilégios com o uso temporário. Tá? Então, o que a gente quer dizer aqui? Muitas vezes a gente reproduz nos filhos comportamentos que a gente aprendeu dos nossos pais, os comportamentos aprendidos, como fala a aceitação e o compromisso também. E muitas vezes a gente pode supercompensar ou evitar esses comportamentos. Então, se eu tive pais muito rígidos e eu quero supercompensar isso de alguma forma, não trazendo para o meu filho essa rigidez, eu posso ser mãe muito permissiva. Isso pode ser um problema também. Ou eu também posso compensar sendo uma mãe extremamente rígida, agressiva. E é aqui que a gente fala de punições. Nós somos reflexo daquilo que a gente aprende, né? É o comportamento aprendido. Então, a gente vai começar a ensinar algumas estratégias para os pais, para eles entenderem essa punição e poder ver de uma outra forma, sem agressão, ok? Então, time out é uma estratégia e não um castigo. E tem como objetivo alcançar não só a criança, como também os pais. Consiste em retirar a criança do lugar onde está o que ocorre o episódio, e se a criança que irá permanecer ali durante alguns minutos até se acalmar e não tem a permissão de sair de lá sem autorização. Habitualmente, o tempo, né, do time out deve corresponder aos minutos para cada ano de idade da criança. Então, se a criança tem 5 anos, 5 minutos, tá? Essa técnica permitirá que a criança possa controlar internamente, né? Então, ela vai se acalmando, reorganizar emocionalmente e pensar no que fez. Durante esse tempo, não lhe darão, não vai ser dadas quaisquer justificativa ou explicação, de modo a potencializar o seu efeito. Exemplos de time in. Inclui colocar a mão sobre o ombro da criança quando ele vai sossegada no carro. Acariciar as costas da criança brevemente quando ela brinca de forma independente com um brinquedo.
ou apertar brevemente a mão da criança quando ela aguarda pacificamente, né, calmamente, a sua mãe termina uma conversa com um amigo. Isso aqui é o reforço positivo que a gente fala, né? Uma criança domina a técnica que visa enriquecer a relação ao longo do tempo. Então, a gente percebe aqui que a criança ela vai ficando com um reforço positivo referente a isso, ela vai ficando mais calma. Então, o out, a gente põe ela para pensar sobre o que ela fez. E o in, a gente reforça comportamentos positivos que a criança vai tendo em situações que normalmente a gente não fala nada. Ai, fala, ah, que bonitinha, está se comportando. E aqui a gente vai dando reforço positivo. Andou sozinha no banco de trás, acalma, né? Então você pega, acaricia a mão da criança quando ela tá ali bonitinha esperando a mãe terminar uma conversa, e assim, consequentemente. Seção 6. Relacionamento afetivo e envolvimento. Essa sessão irá refletir sobre a qualidade da relação com os filhos. O terapeuta apresenta a frase para os pais responderem como se fossem seus filhos. Por exemplo, acho minha mãe chata quando? Então é o pai que responde, a mãe que responde. O que mais gosto no jantar é: eu mudaria em mim, gosto dos meus pais quando, meu lugar favorito é. Após os pais discutirem sobre as suas percepções, o terapeuta apresenta a noção de amor incondicional. A importância de deixar claro para seus filhos que eles os amam por meio do envolvimento, do afeto, do cuidado e da proteção. Né? Então, essa coisa de amor incondicional e que meu filho pode fazer tudo e que está tudo bem, não é bem assim. A gente tem que ter o envolvimento com esses filhos, o afeto envolvido nesse envolvimento, o cuidado e a proteção em relação à vida, tanto física como emocional desses filhos, ok? Abre sempre para discussão e aqui a gente sempre pergunta como foi a sessão anterior. Na sessão 7, a gente vai falar sobre a psicoeducação sobre o modelo cognitivo, como lidar com os pensamentos, emoções e comportamentos ao educar. Pode utilizar vídeos, exemplo, né, de vídeo aqui que eu coloquei, é o menino que ganha um cachorro sem pata. Eu deixei aqui o link para vocês, para quem não conhece, esse vídeo, ele é muito bacana, principalmente para a gente passar para os pais. Então, a mãe chega em casa, ela já entra se desculpando. Ai, filho, desculpa, a mãe chegou atrasada, estava muito trânsito, saí tarde do escritório. E ele, jogando videogame, estava jogando, o videogame continua, sentadinho no sofá. E ela vai, põe uma caixa na frente dele e sobe para tomar banho e fala assim: é um presente para você. Ele fala: presente para mim? Daí ele pausa o jogo dele e vai ver o que tem lá. Quando ele abre a caixa, é um cachorro, né? E esse cachorro, ele não tem uma patinha. E ele fala: ai, tá de brincadeira? E joga o cachorro. E aí o cachorro, ele quer brincar, né? O cachorro vem, faz algumas tentativas e acha uma bolinha. E começa a brincar com a bolinha com o menino, tentando, mas o menino se esquivando. Em determinado momento, o menino se empolga ali e começa a brincar, né? Até o momento que ele levanta e fala: mãe, vou lá para fora para brincar com esse cachorro. E a hora que ele levanta e vai lá para fora, a gente percebe que ele também não tem uma das pernas, né? E ele vai com uma muleta. Então, isso é um vídeo compassivo, é um vídeo onde mostra a diversidade, e é um vídeo que a gente vai ali, então, vendo as emoções dos pais. Como que eles pensam sobre isso? Como eles se comportam? Como eles educam os filhos dele? Né? Então, eu coloquei outro exemplo aqui. O pai chega em casa preocupado e cansado, pois pode ser demitido. Está triste e com raiva. Nesse momento, seu filho chama ele para brincar. Ele pode recusar, devido às emoções que está sentindo. Então, a gente também entende que quando os pais têm muita preocupação, quando eles não estão bem, eles podem simplesmente se esquivar de brincar com o filho, não estando bem, por
por diversas situações do dia a dia. E esse filho, como que ele vai ficar? Como ele vai sentir? Né? Como ele vai se comportar? É um filho que vai ficar, vamos, pai, ou é um filho que vai se isolar, vai para o quarto e vai criar o hábito de sempre ficar no quarto? Então, aqui a gente precisa psicoeducar os pais, modelo cognitivo, né? Eu penso, eu sinto, eu me comporto, eu tenho reações fisiológicas, tudo ao mesmo tempo, tudo junto e não separados, né? Como que você tem percebido o seu filho nessas situações? Quando você não chega bem em casa, ou quando você chega muito bem, mas seu filho não está bem. Quais são as reações, quais são as emoções, quais são os pensamentos envolvidos nisso? E aí, psicoeducar esses pais será de extrema importância. A 8, distorções cognitivas e sua influência na educação dos filhos, foco nas distorções do cotidiano, coisas que acontecem no dia a dia, tá? O foco será a relação dos pais e filhos. Após encaminhar a lista de distorções do livro Teoria Cognitiva Comportamental, Teoria e Prática, do Beck, de 2013, que apresenta 15 categorias e suas definições, explicar cada uma delas e ver com os pais que podem estar tendo distorções em relação aos filhos. Né? Então, quando o pai tem essa distorção em relação aos filhos, e não somente os filhos em relação ao pai. Então, vamos pegar aqui um exemplo também. Ah, eu acho que minha filha não gosta de mim. Ah, por que você acha que sua filha não gosta de você? Porque ela nunca me dá boa noite. Ela vai dormir e não me dá boa noite. Aí, o que que o senhor faz em relação a isso? Ah, eu vou dormir. Se ela não fala comigo, eu também não falo com ela. E aí, aqui a gente já vê outras coisas da TCC, como a tríade cognitivas, crenças, né? Mas, a princípio, trabalhar as distorções cognitivas. Esse livro é aquele livro que a gente falou no grupo até no final de semana. Então, lá dentro desse livro tem aí, né, as distorções cognitivas. Mandamos antes pelo WhatsApp ou pelo grupo que já foi montado com esses pais, para eles verem essas distorções e será a lição de casa, tá? Sessão 9, já estamos ali quase no final. Modelo de resolução de problemas e conceitos cognitivos aprendidos no grupo. Pede-se aos pais para relatarem as distorções que tiveram durante a semana, após entrar na resolução de problemas. Aqui o objetivo do terapeuta é ajudar o pai a ser mais específico. Exemplo, meu filho não ajuda em nada em casa. Para meu filho, não cumpre a regra de lavar a louça. Entra na resolução porque aquilo que é um problema faz um brace point com as possíveis soluções. Quando levantamos as vantagens e desvantagens, é finalizada quais são as opções mais variáveis e menos onerosas que se aplica durante a semana. Ou seja, o pai reclama que o filho não ajuda em nada, mas para o filho ele só não cumpre a regrinha de lavar a louça. Né? Então a gente faz ali uma chuva de ideias com esses pais, a gente vê quais são as possíveis situações, o que realmente foi estabelecido ali como regras e limites, e o que, que ele pode fazer a partir dali. Essas vantagens e desvantagens. Por exemplo, se eu ficar brigando com ele para lavar a louça, ele vai ter uma crise nervosa e eu não vou conseguir dar conta disso. Só que se você nunca falar para ele e ele nunca se frustrar, isso nunca vai mudar. Então a gente faz vantagens e desvantagens. Esse Brain Point, essa, né, essa chuva de ideias, desculpa, a gente vai falar com os pais do grupo. Então os pais também vão dando ideias sobre essa situação específica. E pode ser que umas sejam aceitas por esses pais, específico desse filho, e outras que eles falam, não, para mim não cabe isso. Talvez para o seu filho caiba. Chegando no final, com as desvantagens e desvantagens, a gente vê o que, que vai ser melhor ser aplicado nessa família para a próxima semana. Então, quando a gente faz, assim como a gente faz no individual, a gente vai fazer com os pais. Levanta a situação, problema,
Investiga para ver se ela realmente é o pensamento automático central, e porque ele trouxe muito, de uma forma muito ampla. A gente vai destrinchando até chegar numa coisa bem específica. E a partir dali, fazemos vantagens e desvantagens para ver o que casa melhor nessa situação para aquela família fazer como lição de casa durante a semana. Na seção 10, é o manejo das emoções em situações difíceis, técnicas de relaxamento. Então, manejar as emoções desagradáveis como raiva, tristeza, em meio a situações difíceis, como em momentos de birras, desatenção ou brigas. Ensinar técnica de relaxamento muscular progressivo de Jacobson, respiração diafragmática e relaxamento mental. Pode compartilhar a tela com imagens compassivas, orientar os pais para que usem roupas confortáveis, caso estejam utilizando celular ou tablet, que eles coloquem num suporte, né? Coloca aqui num suporte para deixar as mãos livres, tá? E ter uma boa execução aí da técnica. Então, essa sessão vocês vão ensinar essas 3 técnicas para eles, tá? Quando a gente fala de relaxamento mental, a gente pode utilizar música, a gente pode ter uma imagem, ter uma musiquinha de fundo, uma música tranquila. Tomar cuidado, porque algumas músicas que são calmas para mim, talvez não seja calma para o outro. Então, fazer esse levantamento antecipadamente vai ser importante para vocês não terem aqui uma situação constrangedora, ok? E a última sessão é a sessão de finalização de feedbacks e a retomada dos conceitos. Então, aqui a gente recebe o feedback dos participantes, vê como que eles viram tudo que foi feito nos 10 encontros, né, os conceitos aprendidos nesses 10 encontros e a finalização do grupo. O feedback ele é desejável que os pais relatem a mudança que houve nos seus filhos. No estudo do ProPais, a gente teve ali resultados de que realmente vários pais relatam a melhora do relacionamento com seus filhos. Então, é um projeto que deu certo, é um projeto que teve um feedback muito bom e que os pais, eles se empoderaram em relação a esses filhos e no relacionamento com esses filhos, principalmente com a regulação emocional e de uma forma mais positiva, mais compassiva, mais flexível também, e não só punitivo de estabelecer regras e limites. Pode montar aí um mural virtual para o resumo dos encontros e feedbacks. Após receber os feedbacks, o terapeuta faz um resumo dos 10 encontros e o que foi trabalhado em cada encontro. E aí faz esse mural virtual, que também dá para se criar, e deixa lá os feedbacks e o resumo dos encontros para esses pais. Se a gente for pensar, são 11 encontros, então são 11 semanas, onde a gente vai conseguir transmitir para esses pais ensinamentos até que básicos da TCC, mas que muito valiosos. E que com certeza o relacionamento entre pais e filhos irá melhorar muito. Então, em alguns casos, vale a pena a gente montar, sim, isso, é uma estratégia, principalmente com crianças e adolescentes. Ah, fazer em paralelo, será que os pais vão aceitar? Aí a gente vai ter que também ter essa flexibilidade aí, fazer uma pesquisa de campo e tentar sim, por que não? Ou uma, ou duas, ou as 11 sessões com esses pais para trazer exatamente isso. O casamento dessa família, que eles possam viver em mais harmonia com seus filhos e que eles possam ter mais compreensão das distorções dos filhos e de si mesmo, em relação a esse mundo, né, que é criar filhos para o mundo. Né? É difícil, não vem com manual de instrução. Então, nós, terapeutas, temos a obrigação de ajudar nessa caminhada, principalmente quando se trata aí dos comportamentos e das emoções. Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. E a semana que vem a gente volta com mais material. O próximo capítulo também é muito interessante, que a gente vai falar de casal semana que vem. Então,
Até semana que vem.